Blade Runner, o caçador de androides. Isso aqui é puro spoiler. Ok? Aqui nesse canto eu montei a minha caixa de empatia para eu praticar a minha espiritualidade, a minha fé em Mercer. Eu pratico mercerismo. Aqui eu fico conectado com todas as pessoas que também, cada um na sua casa, aqui no planeta Terra, que todas as outras pessoas ricas foram para as colônias de Marte, depois da última guerra, a Terminus. E eles foram para as colônias de Marte e ficaram aqui. Eu, por causa da minha profissão, eu tive que ficar aqui na Terra. Então é um negócio meio incômodo. A gente usa um protetor escrotal Mountebank para evitar que a gente perca a capacidade de reprodução. Tanto homem quanto mulher usa o protetor escrotal de chumbo pesado. Então, quando a gente anda, os androides, os Nexus 6, são parecidos com a gente. É impossível se distinguir sem fazer um teste de medula óssea. Como eu tenho que aposentar os androides, essa é a minha profissão de caçador de recompensa, porque eu ganho $1000. E aí, com um pouco de grana, eu vou poder ter um animal de estimação. Segundo a religião, o mercerismo, onde Mercer, os animais preferidos dele é o burro e o sapo, uma pessoa, para ela ser digna, ela tem que cuidar de um animal de verdade. Agora vocês imaginam, depois da Guerra Terminus, em 2021, ou seja, alguns anos atrás, porque se o Nexus 6 dura 4 anos, e na história do Blade Runner ele tem 2 anos, mais ou menos, então isso tudo é muito recente. Então, é questionada essa coisa. Então tem animais elétricos para substituir, porque a Terra foi extinta praticamente, os animais, não dá para sobreviver, não tem vegetal, não tem alimentação, não tem nada. Então o que se encontra aqui é muita poeira, muita poeira. E as pessoas podem tomar posse. Existe um termo usado de bagulhificação, porque é bagulho, tudo se transforma em bagulho. Você não limpa a casa hoje, a coisa começa a subir uma por cima da outra e a poeira tóxica vai bagulhificando tudo. Então é uma coisa meio temporária. As pessoas querem sair do planeta Terra e ir para as colônias, só não saíram porque não passaram no teste. Então um dos personagens do Blade Runner é o Isidore. Isidore é um personagem muito interessante porque ele é extremamente religioso, ele usa a caixa de empatia. Então na caixa de empatia você está em contato com as outras pessoas. É parecido com a internet, o Felipe Cadic meio previu isso aí. É parecido com a internet, porque é como uma rede social. As pessoas ficam lá. E daí elas têm empatia com o Mercer, que é apedrejado, e elas são uma pedrada de verdade. É importante dizer que tem outras coisas tecnológicas. Um é um sintetizador de ânimo. Então as pessoas, equivale a um remédio psiquiátrico. Então as pessoas têm um sintetizador de ânimo. Eu posso representar ele aqui com essa peça aqui, ó, como um sintetizador de ânimo Penfield. Então eu programo ele, o ânimo que eu vou sentir, giro aqui a estação, vou achando aqui, pronto. Aí as ondas cerebrais, né? E me programo o sentimento que eu quero ter.
Lógico, é igual um remédio psiquiátrico, então eu vou programar para ele ficar bem, né? Ah, é interessante que os Nexus 6 são tudo drogadão, porque eles não têm empatia e eles são descobertos pelo um teste de Voigt-Kampff, que é um teste de empatia, que analisa a empatia se eles têm para os animais. Então consiste de perguntas. Então o Rick Deckard, ele faz perguntas assim que mostram o sofrimento dos animais, e daí ele analisa as reações. Então ele tem uma lanterninha, ele põe no olho do candidato a Nexus 6 ou a humano, para ver se é um androide ou se é um humano, e ver as reações, ele marca o tempo. Então ele tem um relógio para marcar o tempo, lá um contador de tempo, tem uma lanterninha, e ele vê as reações. Então é um teste de pergunta. Tem um outro caçador de androide que faz o teste Bonelli, que é um outro. Esse Voigt-Kampff é um pouco mais moderno. O outro tem a ver com reações também. Mas é diferente, não são perguntas. Ele começa a desenvolver ele é um caçador de androides, então ele mata o androide. Ele aposenta, o termo é aposentar o androide. As pessoas que saíram da Terra depois da guerra, eles receberam como incentivo um androide para fazer o serviço para eles lá nas colônias de Marte. Então na Terra, em São Francisco, as pessoas que puderam sair do planeta Terra, saíram, largaram tudo, foram para as colônias de Marte. E lá os androides, olha que interessante, os androides eram tão evoluídos que eles eram exatamente idênticos aos seres humanos. Passavam, e daí alguns androides lá se rebelaram. Mas é interessante porque o Roy Batey e Megard Batey, a Luba Luft, quem mais? O Polokovsky. Polokovsky é um cara enorme, um russo, e nessa relação com o Rick Deckard tem que aposentar. O Rick Deckard, ele tem, além de ele ter um catálogo com os animais para comprar, animais de verdade, não animais elétricos, ele tem lá os preços, é raríssimo o animal e é muito caro. Então a ideia dele é aposentar os androides, né, dele comprar o sonho de consumo dele, comprar um animal de verdade mesmo. Os animais são praticamente extinção. Então ele anda com o catálogo todo amarrotado no bolso. E daí o que acontece? Um dos que ele tem na pastinha dele, ele tem as fichas, ele está substituindo um outro caçador de androide. Então e o outro era muito esperto, né? Então ele dá uma olhada nas anotações do outro, tudo. E daí o que acontece? Ele tenta, aí que é gozado. Ele vai lá na fábrica dos Nexus 6, aqui no planeta Terra, e ele aplica um teste para ver se o teste ainda funciona, se o teste é eficiente, Voigt-Kampff. E ele aplica numa mocinha, na Raquel. E acontece que ela não sabe que é um Android Nexus 6 porque foi implantado memórias. Então ele meio se apaixona, ele começa a ter empatia. Ele é um caçador de Android que começa a ter empatia pelas mulheres e o casamento dele está bem ruim, sabe? Mas só que no final do livro o casamento dele afirma. É interessantíssimo, porque a mulher dele no começo é meio contra ele, tudo. Ele é um caçador de androide. Ela tem dó dos androides, então ela já tem empatia e ela pratica o mercearismo. É muito interessante porque o Buster, gente fina, que é um comediante, a TV é aberta, só tem um canal. Antes tinha o canal do governo também. Agora tem um comediante. Esse comediante, o Buster gente fina e os seus amigos gente boa, e daí tem uma mocinha também que ele entrevista ela dia sim, dia não.
fica 24 horas. Ele fica, eu acho que 10 minutos fora do ar. Então tem a despedida, o fechamento, né, o encerramento de 1 hora. E daí fica 10 minutos. Então é praticamente 24 horas o Buster Gente Fina. E ele é um androide, mas ninguém sabe disso. E ele caçoa do Mercer. E daí ele fala, eu vou dar notícia bombástica. Faltam 10 horas para eu dar notícia bombástica. E daí, quando ele vai dar a notícia, os androides estão sentados na frente da televisão, na casinha do Isidore, no apartamento dele. Coitado do Isidore, que meio protege esses androides fugitivos, né? Que estão fugindo dos caçadores de android. E daí eles assistem a notícia que Mercer não existe, que foi descoberto, que foi filmado em Hollywood, um cara, um sujeito lá, um ator decadente, um estúdio já extinto de Hollywood. É uma fita, então a caixa de empatia fica passando lá uma fita com Mercer, que é um ator decadente, bêbado, tomando uísque. Entrevistam o cara, mostram tudo, onde foi filmado, mostram assim a marca da tinta, que é tudo falso. E daí o pessoal que acredita em Mercer fica meio balançado. Só que é interessante, a partir daí, ou o ator aparece, mas que não, acho que não, o próprio Mercer se materializa. E daí ele ajuda o caçador de androide, o Rick Deckard, ele ajuda, uma hora ele aparece lá, o Rick Deckard não tem muita fé, a mulher dele tem. E daí ele aparece e ajuda ele. E o androide mais difícil para ele aposentar é uma androide, é a Pris, que ela é igualzinha a Raquel. Que ele tem um caso, ele tem um romance com a Raquel, né? Então ele dá uma escapadinha no casamento dele, mas na realidade a Raquel é de propósito, é como se fosse um androide de propósito, que ela transa com os caçadores de androide para fazer eles perder a coragem de aposentar os androides. Para perder a coragem, né? E quase consegue, porque eles se apaixonam por ela e daí eles conseguem matar androide. O Rick Deckard acontece um pouco isso com ele, e ele não consegue matá-la também. E daí tem uma igualzinha, quando ele chega lá para aposentar os androides que estão no apartamento do Isidore, que é um cara que é chamado de cabeça de galinha, é um cara limítrofe. Ele tem um pouco de atraso mental por causa da poeira tóxica, do que está espalhada no planeta Terra. E daí acontece que o Mercer aparece e dá a dica, fala, o mais difícil de aposentar está aí embaixo, no andar de baixo, assim você vai fazer isso. E daí ele consegue, é igualzinho a Raquel, é complicado isso aí. Mas é interessante porque no final ele põe em questionamento a religião do Mercer. Ele chega em casa, a Raquel mata, ele tinha comprado um bode, na realidade uma cabra negra, nubiana. E com o dinheiro que ele aposentou os androides, ele foi lá e comprou uma cabra nubiana. E daí o que acontece? Ela, para se vingar, vai lá na casa dele enquanto ele está matando os últimos, né, androides. Ela vai lá e mata a cabra dele. É uma cabra de verdade, não é elétrica. Pagou caro, a mulher dele fica super contente quando ele chega com a cabra. E tudo isso passa num dia só, ele aposenta, ele não está aguentando mais. Tem que aposentar muitos androides, não sei se 6 androides num único dia, ele tem um recorde. É interessante que ele vai preso, aí ele é levado para um departamento que é falso, que é tudo de androide lá, daí ele conhece um outro caçador de androide, que ele fica achando que é um androide também, porque ele tem dúvida também, ele tem que aplicar o teste nele mesmo, porque pode ser uma memória implantada nele, ele não sabe se é um androide também, é uma loucura isso aí. Mas é interessante porque no final ele fica tão cansado que ele meio... ele fica muito triste quando a Raquel mata a cabra nubiana negra dele. E ele vai assim no lugar lá no final da cidade, que tem a poeira,
E ele começa a escalar uma montanha igual o Mércia. Ele começa a achar que ele é o Mércia. Ah, o Mércia também aparece, o Isidore, os androides matam, ele acha uma aranha, o Isidore acha uma aranha. Imagine eu achar um animal vivo, uma aranha. Aí ele põe num vidro, ele carrega um vidro, assim, ele coloca a aranha dentro. Quando ele chega lá, os androides começam a caçoar e falam assim, por que tanta perna? Começa a arrancar as perninhas. Ele começa a chorar, porque o Isidore realmente é uma pessoa boa. Ele tem empatia pelos androides, ele protege a Pris. E veio lá, ele deu abrigo para a Pris, que é uma Nexus 6. E os amigos dela, né? Imegard Bait e o Roy Bait. O Polokov já tinha sido morto, o outro que era da delegacia alternativa, aquele Android, né? Aí eu sei que no final o Richard Descartes pira, né? Aí ele começa a subir. Ah, eu falei que o Isidore, o Mercer chega lá e pega a aranha sem perna, morta, esmagadinha. Pega e ressuscita a aranha. Então o Mercer aparece 2 vezes, para ressuscitar a aranha e para dar a dica para o Rick Descartes matar a Pris, que é igualzinha a Raquel, que ele teve um romance. Então 2 vezes. Aí quando ele vai no final do livro assim, ele vai subir uma montanha, ele começa a tomar umas pedradas também, umas coisas assim, está muito cansado. Como se materializasse, ele se tornou o próprio Mercer. E daí ele desce rolando. Aí ele acha um sapo. Um sapo que é o símbolo do Mercer, é o burro e o sapo. E ele fica muito feliz que achou um sapo. Chega em casa, cansado, está cheio de poeira, ele deita como se ele fosse morrer na cama. A mulher dele fica feliz, pega o sapo e descobre que o sapo tem um botãozinho, sapo elétrico. Não é um sapo de verdade. Ele achando que era um sapo vivo, que ele tinha achado, orgânico, verdadeiro. Então ele conseguiu desenvolver empatia pelos androides. Aí ele deita e dorme, como se ele estivesse morrendo, deixando de existir. Como os androides se desligam, eles morrem, eles duram 4 anos. Deita aí, a finitude da vida. E daí o que acontece? A mulher liga para uma loja lá, uma veterinária de bichos elétricos, encomenda bichinhos elétricos para o sapo e fala, meu marido gosta muito desse sapo elétrico. Vocês podem mandar insetos elétricos para ele, o sapo comer? Posso. Aí termina aí, é um final feliz. E realmente o livro é um... O Philip K. Dick, o autor, tem fotos dele com um gatinho, assim. A verdade é uma empatia aos animais, amor pelos animais, né? O livro. E daí coloca essa relação, se o diferente, se você tem empatia. O mercerismo é uma coisa forjada, mas ao mesmo tempo ela funciona, né? Os próprios androides ali. Esse livro é uma loucura, o filme não deu certo não. Teria que ser uma série bem longa para tentar abordar cada coisa. A taxa de empatia que eu construí aqui, aí o sintetizador de ânimo, Penfield, depois na TV o canal do Buster Amigão, aí essa relação dos animais, deixar bem claro o amor pelos animais vivos que foram extintos. Então existem muito poucos e são vendidos caríssimos. E é um status você ter um animal de verdade. Então no começo do livro, o Rick Descartes tem uma ovelha elétrica porque a ovelha verdadeira dele morreu de tétano. Ele esqueceu de tirar o arame do feno que ele dava para a ovelha verdadeira, que ele tem no terraço do prédio onde ele mora. O vizinho dele tem uma égua, Percheron, que tá prenha, vai dar um potrinho, um filhote. É interessantíssimo. Então a luta dele para aposentar os androides é poder ter um animal. Então o amor, a ideia de extinção, é muito interessante. Tudo 2021, esse ano, previu isso aí. Nos anos 60 ele escreveu. O filme é da década de 80, né? Muito bom.
Bom, foi isso que eu consegui falar um pouco do Blade Runner. Uma bagunça total, né? Ah, tá valendo. Vamos lá.